Os fiéis da igreja primitiva eram um só coração e uma só alma. Gente, olha que bonito isto. Um só coração e uma só alma. É sobre isso que nós queremos meditar. Como que eles eram um só coração e uma só alma e nós hoje temos tanta dificuldade disso. Fica conosco até o final desta meditação. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Versículo 32 aparece aí na sua tela. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Gente, que coisa linda. Eles viviam em perfeita unidade. Ninguém passava necessidade. Eles eram um só coração e uma só alma. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 3 a 6. Efésios 4, de 3 a 6. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você e a sua família. Essa palavra é para você e para todos aqueles que você conhece. Essa palavra é para você. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito. Assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. A característica de uma pessoa de Deus é que ela mantém a unidade com as pessoas, é que ela mantém a paz com as pessoas. Deus é o Pai de todos, não tem por que a gente brigar entre nós. Não tem por que a gente estar dividido entre nós. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é séria para a sua vida, essa palavra é séria para a sua família. Busque a unidade com a sua família, busque a paz com a sua família, busque a unidade na sua igreja, busque a paz na sua igreja. Deus nos chamou para isto. Olha o grande testemunho que a igreja primitiva está dando. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma, sede um só corpo e um só espírito. Olha que bonito, assim, versículo 4, né? Assim como foste chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 2. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Meu Deus, que coisa linda! Jesus também tinha falado sobre isto
em João capítulo 17, versículo de 22 a 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Por fim, Romanos capítulo 12, versículo de 4 a 5. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Meu irmão, todas essas palavras, elas são lindas, mas elas precisam se tornar prática na nossa vida. Você percebe que o que agrada a Deus é quando a gente vive em unidade. Um só coração, uma só alma. Eu vou reler Filipenses 2, versículo 2. Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Escreve aqui nos comentários. Eu preciso buscar a unidade e a paz com todos os meus irmãos. Eu preciso buscar a unidade e a paz com todos os meus irmãos. Somente dessa forma nós agradamos a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.